Estamos de volta e autoridades do agronegócio catarinense estão preocupadas com o crescimento no número de casos da Covid-19. O receio é que a pandemia possa afetar diretamente o setor produtivo no campo e, consequentemente, nas agroindústrias. Nas estufas de Seu Geno, a máscara já virou um acessório tão importante quanto o uniforme dos funcionários. Mesmo estando ao ar livre e relativamente longe da área urbana, o produtor de hortaliças procura manter a propriedade e os colaboradores protegidos com relação a esse inimigo invisível chamado novo coronavírus. Aqui a máscara é indispensável, né? Uma segurança de cada um, apesar que aqui na horta a gente trabalha mais ou menos, não trabalha 50 metros uns do outro, né? 1 ou 2 por estufa, né? Então aqui na horta é bem menos fácil de pegar o contato do que eu lá fora na cidade, junto com o povo, né? Mas mesmo assim tem a segurança, todos com máscara, álcool gel em 3, 4 pontos da horta, né? Segundo ele, a preocupação vai além da produção. Como atende mais de 20 pontos dentro da cidade, os cuidados são redobrados, principalmente pela quantidade de pessoas que ele tem contato todos os dias. Todos os mercados de fruteira que a gente entrega em Chapecó, não é permitida a entrada sem máscara. Os cuidados precisam fazer parte de um protocolo dentro de qualquer área de produção. O alerta é da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, que através de seu presidente fez um apelo a todos os produtores com relação aos riscos da Covid-19. Se você tiver que sair da sua propriedade, saia com todo o cuidado, se proteja, use os ensinamentos e as orientações das autoridades de saúde do seu município, do nosso estado. Não corra risco, proteja a sua saúde e de sua família. Outro alerta é específico ao setor de aves e suínos, principalmente na industrialização. O oeste do estado e o Alto Uruguai são as regiões onde se concentram o maior número de agroindústrias e, de modo geral, também a maioria dos casos suspeitos do novo coronavírus, o que para o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, com sede em Concórdia, são dados que acendem um sinal vermelho e pedem ainda mais atenção dos produtores e dos frigoríficos. O agronegócio não pode parar, por isso que esses cuidados são tão importantes nesse momento, nesse tempo que a gente está vivendo, algo nunca ocorrido antes. Precisamos também ter a colaboração do pessoal urbano para que controle um pouco as saídas, que cuidem quando saiam de casa, para que possam estar usando máscara, álcool gel, para que também as cidades não venham a ser acometidas e que parem o comércio geral, principalmente onde nós temos as nossas agroindústrias. Desde que o mundo passou a conviver com o avanço da doença, diversas empresas têm adotado medidas a fim de garantir a sanidade total das atividades em toda a cadeia produtiva. Por nota, a JBS informou que a proteção dos colaboradores é o principal objetivo e prioridade da empresa, com diversas medidas de prevenção adotadas em todas as unidades de produção. Os cuidados se estendem a outros gigantes mundiais do setor de alimentos, já que direta e indiretamente empregam e mantêm em suas fábricas milhares de colaboradores, sendo que diversos já foram diagnosticados com a Covid-19. Através de uma nota, a BRF informou que busca respeitar a privacidade de colaboradores e familiares e, portanto, os dados referentes a casos confirmados da Covid-19 dentro da empresa são repassados somente para o setor competente, as autoridades de saúde e também de saúde ocupacional da própria companhia. Além disso, algumas ações específicas de segurança estão sendo tomadas dentro da empresa, como o uso de álcool gel, máscara, luva e distanciamento entre os funcionários. Além disso, aquele colaborador que estiver no grupo de risco, ele é afastado imediatamente. E falando em cadeia produtiva, nesse enfrentamento à Covid-19, a blindagem contra o vírus precisa acontecer independente do local. Mesmo estando longe dos centros urbanos, o risco aos produtores rurais é iminente. Não é que ele, por morar no campo, ele não significa que está longe do vírus, né? Então, como que poderá ser atingido nessa pandemia? É quando ele sai da sua propriedade e vem até a cidade, e quando alguém que está com esse problema, está doente, vai lá visitar ele e leva a doença. Ou também ele pode estar recebendo materiais contaminados. Receber sempre com máscara, entendeu? O produtor tem que estar com a máscara. A pessoa que visita também tem que estar com máscara.
Sempre receber essa pessoa em lugar bem arejado, não dentro de casa, tratar do assunto rapidamente e dispensar a pessoa, não ficar lá tomando chimarrão. Nem pode tomar chimarrão, é proibido nesse momento estar compartilhando chimarrão ou copos ou qualquer coisa que seja de comum várias pessoas. Tá? Então, esses cuidados é muito importante. Situação que a gente continua acompanhando de perto aqui no ND Agro. E o turismo rural aqui em Santa Catarina tem sido afetado pelos decretos do governo por causa da pandemia do coronavírus. Muitas dessas propriedades estão se reinventando para continuar atendendo o público. A Isabela não escondeu a alegria de passear com a família em um dia de sol. O gramado verde e os animais foram um alívio em meio à reclusão que a quarentena impôs. Essa propriedade rural em Joinville abriu as portas para o público com uma série de regras. Entre elas, o uso de máscaras. Recipientes com álcool foram espalhados pela propriedade. E a higiene das mãos antes e depois de tocar nos animais também faz parte da nova rotina. A propriedade familiar que investiu no turismo rural também contabiliza os prejuízos. No ano passado, de fevereiro a março, mais de 3.400 visitantes estiveram aqui. Nesse ano, o número caiu para pouco mais de 2.100. O Café Colonial agora apenas vende alimentos para o piquenique e as famílias se espalham pelos grandes gramados verdes, uma das poucas opções que restaram. No outro lado da cidade, essa outra propriedade de turismo rural está fechada. O local, que é conhecido pelas trilhas e pelas belas cachoeiras, se sustenta no verão com os turistas. Mas no inverno, o forte dos negócios é o salão de eventos, que não tem previsão de ser reaberto. Samir é presidente da Associação de Turismo Eco-Rural de Joinville, que reúne 17 proprietários. Todos reclamam da dificuldade de acesso a linhas de crédito. Dentro do turismo rural, nós temos duas características de propriedades, né? Tem os empreendedores na área rural, que dependem exclusivamente, e nós temos os agricultores, né, que abriram as portas das suas casas, dos seus ranchos, né, para atender os turistas. Agora, os empreendedores na área rural, eles realmente foram os que mais sentiram, porque o nosso provento, na realidade, né, sai exclusivamente do turismo. E a China, mais uma vez, está no centro das atenções, só que agora no mercado agroindustrial. Somente no mês de março, o país quase triplicou a importação de carne suína catarinense. Isso porque a peste africana tem castigado o continente asiático, causando a dependência do produto importado, principalmente do que é produzido aqui no Brasil. Mesmo diante da pandemia do coronavírus, o volume de exportações de carne suína para a China praticamente triplicou de um ano para o outro. Em março de 2019, os chineses importaram pouco mais de 127 mil toneladas do produto. Em março desse ano, foram mais de 390 mil. Mas se lá a redução do rebanho e de matrizes de produção tem obrigado o país a comprar de fora, aqui no Brasil, principalmente os produtores independentes têm enfrentado um sério problema com a redução do consumo por parte da Covid-19. Apesar da agroindústria ter mantido o nível de produção, há muita oferta no mercado brasileiro. E isso, aliado aos custos, tem afetado a produção lá onde tudo começa. Tivemos um alto custo de produção que aumentou muito devido ao dólar alto também, o milho, o próprio farelo de soja, e tem trazido uma preocupação muito grande para o setor. As exportações realmente estão boas, é isso que tem mantido o preço pago ao produtor na integração, mas no mercado independente caiu muito. Se por um lado a exportação é o que tem mantido a cadeia produtiva, por outro, a expectativa dos suinocultores é com relação à retomada gradativa das atividades durante a quarentena. Para o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, assim como o consumo deve aumentar, o preço ao consumidor precisa diminuir, pois quem produz também teve redução no valor recebido. E essa retração é o que ditou os índices da Bolsa de Suínos no último mês,
chegando a menos 30%. Acreditamos que assim que volta um pouco a normalidade, todas essas cozinhas industriais, bares e restaurantes, a gente tenha uma tendência realmente de melhora para o produtor. Mas o que a gente viu é que não caiu para o consumidor o preço nas gôndolas, conforme caiu para os produtores. Segundo este empresário, que mantém 80% da produção na forma integrada com a agroindústria e 20% para abastecer o consumidor direto através dos supermercados, o maior impacto está justamente nessa venda de varejo, cujo valor teve uma redução de 50%. Para ele, quem produz na forma integrada precisa continuar apostando no aquecimento das exportações para compensar as perdas. As exportações em alta, então a gente acredita que se continuar assim, quem sabe logo o mercado interno também volte a pessoa ter dinheiro novamente para comprar. Para o vice-presidente da FAESC, a redução de consumo não se deve somente ao fechamento do comércio em Santa Catarina, mas sim em grandes centros que são os clientes do produto catarinense. E é preciso se criar uma política que tenha como foco o nivelamento do preço para quem produz pensando no mercado interno e aquele que tem a produção voltada às exportações. Em função do fechamento, principalmente dos restaurantes e dos bares em São Paulo ou similares, assim como no Rio de Janeiro, Minas Gerais, que é o grande centro consumidor. E essa retração derrubou os preços internos. Enquanto que aqueles que trabalham com exportação, principalmente para a China, houve um aumento de preço e ainda acrescido de um dólar muito valorizado. Então é essa discordância que está acontecendo entre quem exporta e quem vende para o mercado interno. Mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, leilões de gados presenciais voltam a ser liberados pelo governo catarinense. Mas tem região aqui de Santa Catarina que decidiu manter as vendas pela internet. Os detalhes já já.